Olá, eu vou mostrar para vocês uma maneira que eu encontrei para resumir as principais competências do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, esse resumo, ele parte de uma ideia bastante simples. A ideia de que o STF é a instância máxima do Poder Judiciário, ok? Então, se o STF está no topo do Poder Judiciário, digamos assim, nada mais lógico que ele processe e julgue nos crimes comuns as seguintes autoridades: então você vai pensar nas autoridades que ocupam cargos que estão no topo de cada poder e no topo do Ministério Público da União, ok? Então quem é que ocupa o cargo máximo no Poder Executivo? Como nós sabemos, é o Presidente da República. E o Vice-Presidente em seus impedimentos. Ok? Além disso, no Poder Legislativo. No Poder Legislativo, nós temos os deputados e os senadores, né? Eles ocupam o cargo máximo no âmbito do Poder Legislativo Federal. São os deputados e senadores, ou, em outras palavras, os membros do Congresso Nacional. No âmbito do Poder Judiciário, como nós já dissemos, são os ministros do STF, ok? E no âmbito do Ministério Público da União, como nós sabemos, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, ou PGR. Então, esse primeiro resumo é muito simples, muito simples. A partir desse primeiro resumo, nós conseguimos fazer um outro, bastante simples também. Nos crimes comuns e de responsabilidade, ok? Nos crimes comuns e de responsabilidade, nós vamos fazer a mesma analogia. Nós vamos colocar aqui cada um dos três poderes da República e o Ministério Público da União. Ok? Aqui, a palavra-chave é auxiliar. A palavra-chave é auxiliar. Como assim? Lá no artigo 84 da Constituição, está previsto que é competência privativa do Presidente da República exercer a direção superior da administração pública federal, com o auxílio dos ministros de Estado. Então, nós podemos dizer que os ministros de Estado são auxiliares do Presidente da República. Sim ou não? Além disso, lá no artigo 84, também está previsto que é competência privativa do Presidente da República o Comando Supremo das Forças Armadas. O Comando Supremo das Forças Armadas. Além disso, está previsto que é competência do Presidente da República nomear os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ora, em outras palavras, nós podemos dizer que os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são auxiliares do Presidente da República, ok? Em que tarefa? Ora, na tarefa do controle, melhor dizendo, do Comando Supremo das Forças Armadas. Além disso, no artigo 84 está previsto que é competência do Presidente da República manter relações com estados estrangeiros. Então, quem é que auxilia o Presidente da República
nessa tarefa? Ora, quem auxilia o presidente da República nessa tarefa são os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ok? Os chefes de missão diplomática de caráter permanente são auxiliares do presidente da República em que tarefa? Na tarefa de manter relações com estados estrangeiros. Perceberam a lógica presente aqui, pessoal? Então, seguindo. Como nós sabemos, os membros do Congresso Nacional possuem duas missões precípuas ou principais. Que missões são essas? A primeira delas é bastante conhecida. Os deputados e senadores têm a missão de discutir e votar projetos de lei, ou seja, produzir as leis. A segunda missão, também muito importante, é a missão de exercer o controle externo das contas públicas. Então, o Congresso Nacional exerce o controle externo das contas públicas com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, nós podemos também afirmar que os ministros do TCU são auxiliares dos deputados e senadores na tarefa de exercer o controle externo das contas públicas. Ok? Seguindo, nós sabemos que o STF é a instância máxima do Poder Judiciário, ok? E logo abaixo do STF, o que nós encontramos logo abaixo do STF? Nós encontramos os tribunais superiores. Então, os ministros dos tribunais superiores estão logo abaixo dos ministros do STF, ok? Pronto, aqui está o nosso segundo resumo. Ok? Opa! O MPU a gente simplesmente risca, desconsidera. O MPU não entra aqui no nosso segundo resumo. Tá ok? Então, aqui no segundo resumo, você vai focar nos três poderes e vai focar na palavra-chave auxiliar. Tá certo? Auxiliar. Bom, se na hora da prova você estiver tentando fazer o seu resumo, e não está conseguindo lembrar muito bem do que está previsto no artigo 84, que são as competências privativas do presidente da República, e também não conseguiu lembrar direito lá do artigo 71, que trata da competência do Congresso Nacional de exercer o controle externo das contas públicas, eu quero que você utilize o seguinte mnemônico. Você vai pensar que ministro de Estado começa com é de Estado, é de Poder Executivo. Além disso, eu quero que você lembre daquele animal, a ema. Ema, lembra daquele animal? Então, ema começa com ok? Então, é de Poder Executivo, é de ema, Exército, Marinha, Aeronáutica, ok? E o chefe de missão diplomática de caráter permanente? Bom, aqui não começa com mas você pode também fazer a seguinte associação. Esse cara aqui, o chefe de missão diplomática de caráter permanente, o que ele faz? Ele mantém relações com estados estrangeiros. Ok? Também começa com não é verdade? Então, é uma dica. Mas eu acredito que não seja nada difícil você lembrar dessa competência privativa que eu falei, do presidente da República, que é exercer a direção superior da administração pública federal com auxílio dos ministros de Estado. Além disso, exercer o comando supremo das Forças Armadas com auxílio dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além disso, manter relações com estados estrangeiros com auxílio do chefe de missão diplomática de caráter permanente. Seguindo, compete ao Congresso Nacional exercer o controle externo das contas públicas com auxílio dos ministros do
TCU. Pronto. Logo abaixo dos ministros do STF, nós sabemos que estão os ministros dos tribunais superiores. Legal, não é? Bom, a partir do momento que a gente monta esses dois resumos, ou seja, o resumo que trata da competência do STF para processar e julgar nos crimes comuns, o presidente, o vice-presidente, deputados e senadores, os ministros do STF e o PGR, nos crimes, ok? Nos crimes comuns e de responsabilidade. Todas essas autoridades aqui que eu acabei de dizer, a gente pode aproveitar e criar o seguinte mapa mental. Você vai aproveitar e vai escrever aqui no canto superior. HC, paciente. HC, paciente. E o que significa HC? HC significa habeas corpus, tá ok? Então, é competência do STF julgar o habeas corpus quando for paciente qualquer uma dessas autoridades. Por exemplo, o deputado está preso, né? Ele está sofrendo coerção no seu direito de ir e vir. O que ele faz? Ele entra com um remédio constitucional chamado habeas corpus. E quem é que tem competência para julgar esse habeas corpus? O STF, ok? Isso vale também para essas autoridades. Olha que moleza. Então você vai escrever aqui HC também, quando for paciente, todas essas autoridades aqui de baixo. Olha que legal, olha que fácil. Não é verdade? Além disso, olha que legal. A Constituição, eu vou escrever aqui ao lado, tá ok? A Constituição prevê que compete ao STF processar e julgar o mandato de segurança, e o habeas data contra atos. De uma série de autoridades. Aí qual é o macete que eu vou propor para vocês? A gente vai copiar o que a gente escreveu aqui, a gente vai escrever aqui ao lado, até por uma questão de organização, porque senão o nosso mapa aqui pode ficar muito poluído. Então, às vezes, vale a pena você ser repetitivo por uma questão de organização, ok? E também, quando a gente faz resumo com sigla, fica muito dinâmico, né? A gente consegue escrever de maneira muito rápida aquilo que a gente precisa escrever, tá certo? Então, vamos copiar o que está escrito aqui ao lado, tá certo? Então, nós temos, repetindo, vou escrever aqui, no âmbito do Poder Executivo, nós temos o presidente da República, o vice-presidente. No âmbito do Poder Legislativo, nós temos os deputados e senadores. No âmbito do Poder Judiciário, nós temos os ministros do STF. E no âmbito do Ministério Público da União, nós temos o Procurador-Geral da República. Pronto. Olha que legal. A gente simplesmente copiou o nosso primeiro resumo e colou aqui ao lado. Pronto. Agora a gente já sabe também que compete ao STF processar e julgar o mandato de segurança, bem como o habeas data contra atos do presidente, vice-presidente, deputados e senadores, ministro de Estado, Procurador-Geral da República. Agora, além dessas autoridades, a gente vai acrescentar aqui, aqui, os ministros do TCU. Pronto. Fácil demais, não é verdade? Os ministros do TCU.
Se você pegar o texto literal da Constituição, você vai ver que está escrito da seguinte maneira: compete ao STF processar e julgar o mandato de segurança e o habeas data contra atos da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado Federal. Mas, ora, quem é que compõe a mesa da Câmara? Quem é que compõe a mesa do Senado? Não são os deputados e senadores? Então é apenas uma maneira diferente de se escrever a mesma coisa, tá certo? É só na hora da prova você tomar o cuidado com essa expressão, mesa da Câmara, mesa do Senado, mas dá no mesmo, tá certo? Seguindo, também está previsto lá na Constituição a competência do STF, deixa eu escrever aqui, do STF, para julgar o mandato de segurança, que nós vamos resumir como MI. Né? Para ganhar tempo, na hora da prova a gente não pode perder tempo, a gente tem que escrever o máximo de informação possível no mínimo de espaço, né? A gente não tem muito espaço para escrever na hora da prova. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai repetir aquilo que a gente escreveu aqui em cima, só isso. O passo a passo é esse, entendeu? No caso do MI, a gente vai apenas repetir o que a gente escreveu aqui em cima. Então, o que a gente escreveu? No âmbito do poder executivo, nós temos o presidente e o vice. Nós temos os deputados e senadores no âmbito do poder legislativo. Nós temos os ministros do STF no âmbito do poder judiciário. E nós temos o MPU no âmbito, melhor dizendo, nós temos o PGR no âmbito do MPU. Ok? Então, aqui, faltou escrever os ministros do TCU, né? Como eu propus, repetindo, a gente vai copiar o que a gente escreveu aqui em cima, percebeu? Eu apenas fiz uma cópia daquilo que eu escrevi aqui em cima, nesse macete do mandato de segurança e do habeas data, para criar o macete, para criar o resumo do mandato de injunção, tá certo? Então, a partir do momento que a gente copia, a gente só vai fazer as seguintes alterações. A gente vai acrescentar aqui no âmbito do Poder Judiciário os ministros dos tribunais superiores, ok? E vai riscar o MPU. Muito fácil, muito fácil. Por quê? Por que é muito fácil? É só você imaginar o seguinte. Lá na Constituição está previsto que compete ao STF processar o mandato de injunção quando a elaboração da norma competir às seguintes autoridades. Então são apenas essas autoridades. O PGR ele não elabora normas, né? Ele só cria normas relacionadas com o Ministério Público da União, tá certo? Mas na hora da prova, você tem que acertar a questão, independente de qualquer coisa. Então, como é que você faz para acertar a questão? Você não precisa nem fazer muitas reflexões. Você simplesmente copia o que você fez aqui em cima e vai acrescentar ministros do TS, dos tribunais superiores, e vai marcar um X no MPU, no PGR. Tá certo? É muito fácil. É muito fácil. Então, revisando. Se você pegar de uma maneira ampla, você vai perceber o seguinte, ó. O MPU foi riscado aqui, o MPU foi riscado aqui. É outra maneira também de você fazer uma associação no momento que você está criando o seu resumo, ok? Então, pessoal, esse resumo, ele é muito eficaz. Por quê?
A partir do momento que você treina, se você treinar algumas vezes, e não é cansativo treinar, porque você está trabalhando com siglas, então você não cansa a mão fazendo isso aqui. Você pode pegar um guardanapo, uma caneta, enquanto você espera um lanche na lanchonete e começar a criar isso aqui, começar a tentar lembrar do que foi dito aqui, a partir de uma ideia muito simples, tá ok? E vale a pena porque, em primeiro lugar, quando você resume, você começa a pensar de uma maneira muito rápida, muito veloz, porque a informação resumida, ela é, digamos assim, ela é mais leve. Então imagina, se você treina um pouco, daqui a pouco você consegue, você não precisa nem colocar no papel. Você pensa nesse primeiro macete aqui, e se na hora da prova cair uma questão sobre mandado de segurança ou habeas data, você vai só pensar no seguinte: eu lembro do habeas data, eu lembro das pessoas que estão no topo, eu lembro que no habeas data e no mandato de segurança